Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse Evangelho, preparado e gravado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa, ela fica situada em São Paulo, no Brasil, na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana. E é com grande alegria que nós nos propomos a trazer esse Evangelho para que chegue até cada um, até cada lar que esteja interessado em ouvir os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus e também as explicações sobre o que ele nos trouxe, sobre como ele nos falou. Hoje a palestra está em cargo da nossa querida Kátia, que vai falar do tema Salvação pela Fé. Então, nós convidamos a todos e a todas para buscar um lugar tranquilo, livre de ruídos. Se possível, desligar a televisão, desligar os aparelhos sonoros. Procurar um momento para estar realmente presente, para poder desfrutar desses momentos de paz, desses momentos de aprendizado, de reflexão. Então, buscando um lugar tranquilo, sentados confortavelmente, aqueles que desejarem fechar os olhos, fazer uso da respiração, que ela seja lenta, profunda, inspirando, expirando, mais uma vez. E assim, com esse simples exercício, vamos buscando a nossa serenidade, vamos buscando a nossa paz interior, e assim elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de Luz, aos benfeitores da Casa do Caminho. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. Rogamos ao Mestre que dê muita sustentação aos nossos trabalhos, que Ele possa estar conosco, iluminando, intuindo a nossa querida Kátia em sua palestra, que todos nós possamos então estar atentos aos ensinamentos e às explicações. Mestre amado, queremos ser melhores a cada dia e lhe rogamos, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Kátia, é com você. Olá, amigos. Nós vamos para mais um Evangelho da Casa do Caminho. Hoje o nosso tema é a salvação pela fé. O nosso tema vem do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel, e o capítulo chama-se Salvação pela Fé mesmo. E ele se baseia num pedacinho do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 17, do versículo de 5 a 9. Nesse trechinho do Evangelho, os apóstolos pedem para Jesus aumentar a fé que eles têm. E aí Jesus, através de um paralelo com um servo, ele coloca para os apóstolos que a fé não dá para ninguém colocar a fé dentro da gente. A fé é uma virtude que nós desenvolvemos com o nosso próprio trabalho, com o nosso próprio empenho no conhecimento da doutrina e na ação para o bem. Então, Jesus diz
aquela famosa frase, né, que no Evangelho de Mateus está: se tivesses fé como um grão de mostarda, pedirias à montanha que passe daqui para lá e ela passaria. Aqui no Evangelho de Lucas ele diz: se tiver fé como um grão, você pede para o sicômoro, que era uma árvore muito grande, se transportar até o mar e ela te obedeceria. Então, é o mesmo sentido. O que quer dizer essa colocação de Jesus, que a fé nos dá esse poder de ação? Esse poder de ação nos conduz, segundo o título do nosso trabalho de hoje, à salvação. Então, vamos entender o que é a salvação, o que é a fé, e como é que a gente chega nesse poder de agir dessa forma, a produzir esses efeitos no mundo interno e externo. O que é essa fé? Vamos começar, então, tentando entender o que é a salvação, que a gente lê tantas vezes no Evangelho de Jesus. A salvação tem um sentido de redenção, tem um sentido de resgate, um sentido de cura. É como se, ao longo da nossa trajetória evolutiva, a gente fosse ganhando subsídios para nos curarmos daquelas imperfeições, daquelas dificuldades que trazemos dentro de nós. Então, a salvação é essa cura, é esse resgate, é essa redenção que a gente alcança ao longo da nossa trajetória. Então, o nosso foco, sabemos todos nós que, mesmo que nós não queiramos, nós estamos fadados à perfeição. Nós seremos um dia espíritos perfeitos. E essa salvação, essa redenção, significa essa proximidade dessa perfeição. É quando a gente já se livrou, a gente já tirou, já jogou fora tudo aquilo que atravancava o nosso caminhar na direção de Jesus. Então, a conquista da salvação implica em que a gente trabalhe por desenvolver as nossas virtudes todas, que vão nos colocar num patamar de perfeição. A gente trabalhe para desenvolver essas virtudes e a gente amplie o nosso conhecimento, porque a fé, segundo dizia Kardec, a fé ela deve, em todos os tempos da humanidade, ela deve enfrentar a razão face a face. Essa é a verdadeira fé, aquela que pode enfrentar a razão e não sair perdendo, e não diminuir-se, mas, ao contrário, em função da razão, a fé cresce, a fé se amplia, a fé se fortalece. Então, a salvação é onde a gente quer chegar. É aquela conquista da nossa redenção pessoal e íntima. E aí, o que fala Jesus? Que a fé é que nos conduz à salvação. Aí a gente tem muitas interpretações que dizem que algumas pessoas acreditam que são as nossas obras, o que a gente faz em prol do nosso próximo, é que nos leva para esse patamar de salvação. E o que Jesus está dizendo aqui é que a fé é que nos salva. E Paulo também falava muito isso. Paulo falava em muitas das suas correspondências que o que nos leva à salvação ou à justificação é a fé, e não as obras. Porque Paulo tinha, na questão de obras, as pessoas que cumprem aquilo que está na lei, a lei dos profetas, a lei dos homens. Então, a gente faz aquilo que vive sempre em função de cumprir aquela lei, mas nós não trabalhamos por internamente fazermos a nossa conexão com Deus, ou seja, conhecermos Deus. Fé implica em... A palavra fé vem de fides, tanto em latim como em grego, ela quer dizer confiança.
Para a gente estabelecer confiança em Deus, a gente precisa se lembrar que Deus primeiro confiou na gente. Deus primeiro confiou na gente e essa relação que eu vou construindo com Deus, ou seja, a implantação do reino de Deus dentro de mim, porque o reino de Deus está sempre dentro da gente. Como é que a gente implanta esse reino de Deus? Quando nós permitimos que Deus reine dentro de nós. Para que eu permita que Deus governe a mim mesma, reine dentro de mim, eu preciso confiar infinitamente nele. Eu preciso entregar os meus braços, o meu pensamento, as minhas emoções, os meus sentimentos a Deus. E essa entrega implica em confiança, mas uma confiança que requer conhecimento. Então, eu só confio em Deus porque eu conheço o projeto de Deus para mim. Porque eu conheço o que Deus elaborou para mim e para todos os homens. Isso me faz confiar infinitamente nele. Esse tema é bastante pertinente para a situação que a gente está vivendo hoje, porque tanta dor que a gente está vendo à nossa volta, tantas perdas, tantas dificuldades em vários campos da vida do homem, que só nos sustenta, só nos mantém em pé, só nos mantém conectados, só nos mantém inteiros a nossa fé. É só a nossa fé que nos sustenta. Porque se nós fôssemos colocar a nossa energia nas situações graves e de dificuldade que campeiam pelo mundo, a gente se desestrutura. A gente precisa manter a nossa fé como carro-chefe. É a nossa abre-alas da vida. A fé tem que chegar antes de mim, porque ela me sustenta. Ela me lembra o tempo todo que Deus tem um projeto para mim. Ela me lembra o tempo todo que Deus confia em mim para executar uma tarefa neste mundo, neste lugar que eu me encontro, neste tempo que eu me encontro. A fé me remete à confiança, ao investimento que Deus fez em mim. E segundo o Paulo de Tarso, através de Jesus. Através dos ensinamentos de Jesus, eu tomei consciência do que Deus quer para mim, de como Deus cuida de mim, de como Deus me acolhe em seus braços. E a fé me faz acreditar nisso, tanto nas horas que eu estou triste, quanto nas horas que eu estou alegre. Porque é mais fácil a gente ter fé quando não tem nenhuma dor circulando na nossa vida, ou perto das pessoas que a gente gosta, ou com a gente mesmo. Aí a gente se mantém firmes em acreditar que Deus cuida de nós, que Deus provê todas as nossas necessidades. E quando a dor chega, a gente, na maioria das vezes, se desestrutura. A gente se deixa levar pelo desespero, se deixa levar pela tristeza, se deixa levar pela depressão, se deixa levar pelo desequilíbrio que a situação inesperada de dor nos traz. Mas se eu retomo o contato com a minha fé, eu faço contato com o reino de Deus nascendo dentro de mim, eu vou me lembrar que antes de tudo isso, antes do mundo ser o que o mundo é, Deus já acreditava em mim. E por que Deus acredita em mim? Porque eu sou criatura divina. Todos nós somos criaturas divinas. Nós somos moldados pela energia divina. Trazemos em nós a semente, a potência da divindade de Deus. E como responsáveis por essa carga que a gente carrega, por esse DNA que a gente carrega, a gente tem que produzir
através dele. Ou seja, desenvolver cada uma das virtudes através das minhas ações práticas na vida. E é nada mais, nada menos do que a tribulação, os problemas e as dificuldades que me treinam nesse desenvolvimento. Então, eu entendendo tudo isso, eu preciso entender isso, eu preciso ter isso dentro de mim, para que eu permita que a minha fé me sustente. Porque se eu não tenho esses princípios, esse conhecimento e a boa nova plantada e germinando dentro de mim, eu vou ter aquela fé que é daqui para fora. Às vezes, os apóstolos, Paulo e mesmo Jesus, fazia muita questão de nos ensinar que a fé tem que nascer dentro de nós, ela tem que morar dentro de nós. Ela não tem que ser uma ostentação minha através das obras, através de atividades de caridade, de filantropia, de benemerência. Tudo tem o seu mérito, mas isso não é o que vai trazer para mim o que a gente chama de salvação, a redenção. Só vai trazer para mim aquilo que eu construí dentro de mim. E é por isso que Paulo afirmava tão incisivamente que é a fé que nos salva e não as obras. Porque as obras fazem com que a gente ostente um orgulho, uma vaidade, porque as obras aparecem para fora de mim. Mas a fé mora lá dentro. E eu só vou perceber essa fé nos momentos que eu tiver que usá-la. Quando é que eu uso a minha fé? Quando é que eu testo a minha fé? Nos momentos de dor e tribulação. Então, fé é nada mais do que a confiança plena na presença de Deus. O mundo hoje, a história que a gente está vivendo, está pedindo para todos nós. Pedindo para nós a confiança infinita em Deus. A entrega. Por que a gente diz isso? Porque mesmo a gente estando dentro de casa, nessa situação de mais enclausurado dentro de casa por conta da pandemia, a gente tem uma forma de ajudar o mundo inteiro, o planeta inteiro, que é as nossas vibrações positivas, as nossas preces, a nossa fé em ação. O homem só percebe a fé como no contexto religioso, mas a fé é antes do contexto religioso, ela se encaixa no contexto religioso muito bem, mas a fé é a absoluta confiança, é a absoluta certeza do potencial que nós temos dentro de nós. A absoluta certeza de que Deus mora dentro de nós, de que Deus nos moldou à sua imagem e semelhança. E essa confiança plena nesse poder que nós carregamos faz com que ele efetivamente aconteça. Como é que ele acontece? Quando a gente tem uma fé inquebrantável, como Paulo tinha, uma força e um poder de que ele, por exemplo, no caso de Paulo, que ele ia conseguir realizar aquilo que Jesus tinha pedido para ele. E ele foi aos trancos e barrancos, sofrendo muitas dificuldades, e ele conseguiu realizar o seu propósito. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é de que Deus tem um propósito para nós. E a gente precisa, através do conhecimento da Boa Nova, encontrar esse propósito. Eu ter contato com o propósito de Deus para mim. Como é que eu sei o que Deus quer para mim? É só eu olhar à minha volta. É só eu tentar perceber onde é que eu estou encaixado, qual é a família que eu estou encaixada, quais são as situações que eu estou vivendo, o que essas situações estão pedindo para mim. Quando eu entendo isso, eu entendo o propósito de Deus para mim. E aí eu vou passar a ser fiel
a esses propósitos divinos. E quando eu me coloco fiel a Deus, no sentido da fidelidade, porque fé é fidelidade. Quando eu me coloco fiel aos propósitos de Deus para mim, eu estou exercitando a minha fé. E esse exercício de fé, essa sustentação nos propósitos divinos, faz com que eu permaneça em paz interior quando tudo à minha volta é tumulto. A fé é exatamente isso. Ela me dá essa tranquilidade interior, porque lá no fundo de mim eu sei que é Deus quem rege a minha vida, é Deus quem cuida do planeta, é Deus quem cuida de cada um de nós. E Deus, em sua maravilhosa perfeição, em sua infinita bondade, ele nunca quer o mal para ninguém. Ele é o educador máximo da nossa vida. Ele é aquele que nos chama para desenvolver quem nós realmente somos. Ele nos convida todos os dias, através das dificuldades, para que nós sejamos quem nós realmente somos. Para que nós deixemos o nosso ser divino florescer onde quer que estejamos plantados. E esse convite divino está presente em todos os tempos, em todas as situações da nossa vida. Se nós reconhecemos esse projeto de Deus, esse propósito divino de Deus, e nós afinizamos a nossa vontade, o nosso querer, o nosso próprio propósito de existir como propósito divino, o que a gente faz? A gente entra com Deus, a gente entra em sintonia com os espíritos superiores que nos ajudam nesse processo encarnatório, nesse processo de evolução espiritual. Quando eu me conecto com eles, eu sou capaz de agir de dentro para fora com uma força e uma potência que nem eu conheço, que vão além de mim mesmo, porque eu somo as minhas energias com as energias dos espíritos superiores, que são nada mais, nada menos do que trabalhadores de Deus. Em nome de Deus, eles vêm cuidar da gente. Então, quando eu somo essa sintonia, o Lamartine Palhano Júnior fala que quando a gente exercita a fé, a gente cria uma ponte psíquica com os espíritos do bem. A gente cria uma ponte psíquica que nos leva ao contato da superioridade. A gente, trocando em palavras mais fáceis para a gente entender, nós levantamos, nós erguemos o nosso patamar de vibração, e aí a gente se sintoniza com as vibrações mais elevadas. E quando nós nos sintonizamos com as vibrações mais elevadas, somos capazes de receber essas vibrações vindas do alto também. E quando a gente recebe, a gente se mune de uma tranquilidade, uma paz, uma força e uma confiança que nos mantém acima de qualquer dificuldade, em plena paz interior. Esse é o propósito da fé. A fé nos leva à salvação. E aí, como é que a gente vai pensar a fé e as obras? Quando a gente tem fé, quando a gente confia infinitamente no Pai, a consequência da fé é a entrega absoluta de todas as nossas virtudes, de todo o nosso potencial ao serviço de Deus. Eu me entrego ao serviço de Deus. E aí eu me conecto com a maioria das virtudes, porque a fé não acontece sem humildade, a fé não acontece sem respeito, a fé não acontece sem a esperança. A esperança está sedimentada na fé, e a fé se nutre do amor, da caridade.
Então, nenhuma virtude vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada de outras tantas que estão de mão dada com ela o tempo todo. E nesse movimento dessas virtudes, as obras são consequência desse meu desenvolvimento interno para a fé, para o amor, para a esperança, para a humildade e para a gratidão. Quando eu tenho fé, eu me coloco numa constante vivência de gratidão. A fé me induz a me oferecer ao universo, que é o que a gratidão faz. Eu ofereço meu potencial ao Senhor, porque Ele me ama, e eu já sei disso, porque Ele me acolheu, porque Ele me escolheu, porque Deus cuida de mim. Eu sou capaz de, em absoluta tranquilidade interior, me oferecer ao universo. Imaginem se nós todos pudéssemos, nesse momento de dor e de tristeza por que passa o planeta, se nós todos pudéssemos nos manter numa posição semelhante a essa, em que a nossa certeza, a nossa confiança em Deus é tamanha que todas as dores, todas as dificuldades que nos alcançarem são entendidas como a mão de Deus trabalhando a favor de nós mesmos, para que nos desenvolvamos, para que cresçamos em fé. E percebam que há uma condição dialética aí, porque a fé me leva a conhecer Deus, me leva a me manter em paz. E a paz e o conhecimento de Deus me levam a ampliar a minha fé. É como num círculo, numa espiral, que eu costumo dizer, que uma coisa funciona para a outra e a outra funciona para a primeira. Então, a gente nunca para de crescer. A gente não está pronto. Quando é que vai vir essa salvação? Quando eu chegar à perfeição daqui a alguns milênios. Não, é aqui, é agora. É aqui e agora a hora de eu exercitar essa fé, a hora de fazer essa confiança brotar dentro de mim para que o reino de Deus aconteça dentro de mim. Porque o reino de Deus só vai acontecer, só vai ser implantado no planeta quando ele brotar, quando ele florescer dentro de cada um de nós. Então, imaginem um mundo em que, com essa dor que a gente está passando, as pessoas conseguissem se manter em paz. Porque não é dizer que quando a gente tem fé, a dor não dói. A dor dói, sim. A dor dói e é difícil. Só que a dor é difícil, dói, mas ela não me tira da conexão com Deus. Esse é o diferencial. Ela dói, ela é difícil, eu preciso me trabalhar para compreender o que desenvolver em mim, mas quanto mais eu me mantenho conectado com Deus, mais rapidamente eu faço esse trabalho de aprendizagem, mais instantaneamente eu consigo manter a calma e a paz e me sustentar e também sustentar todo mundo à minha volta. E isso é muito, muito importante para a gente viver bem a tribulação que passamos, para a gente poder fazer com que ela seja frutificada dentro de nós, que nós aprendamos alguma coisa com ela, que ela consiga tirar o melhor de nós. A gente vê tanta coisa acontecendo no mundo aí fora, tantas maldades associadas a essa situação da pandemia, que a gente acha que a dor está tirando o pior das pessoas, mas a gente devia, como alguém que já conhece a Boa Nova, como alguém que já encontrou com a esperança do Evangelho, a gente devia aproveitar essa dor para nos fazer mais fortes em fé, em esperança, em amor. A fé
justifica a gente. Porque essa questão de justificar a fé nos coloca como, quando a gente está justificando alguma coisa, a gente está querendo colocar as coisas no seu lugar, querendo acertar. A gente quer contar que não está errado, que está certo. Então, a fé nos justifica porque a fé produz em nós a qualidade de quem busca acertar. Isso é super importante num contexto em que nós estamos a caminho, nós estamos nos construindo. E essa construção demanda de nós o entendimento de onde nós queremos chegar, o entendimento do que pode ser melhorado em cada um de nós. Caibar Schutel fala muita coisa bonita sobre a fé. Ele fala que a fé, através da fé que a gente obtém os conhecimentos, aquela coisa da espiral que eu falei. O conhecer Deus me faz ter fé, mas ter fé me faz conhecer cada vez mais, me impele ao conhecimento. E Jesus falava muito para os apóstolos que, acima de todas as virtudes, para que o reino de Deus se implante no coração dos homens e no coração de cada um dos apóstolos, era preciso que eles fossem fiéis a Deus, que eles tivessem fidelidade a Deus, que não é nada mais do que cumprir as leis de Deus, com que acertar, fazer uma continha de chegar para que a vontade de Deus, a minha vontade, se aproxime da vontade de Deus. E aí eu me entrego à tarefa, tanto que os apóstolos se mantiveram fiéis a Deus em toda a sua trajetória. Sofreram muito, muitos deles foram mortos de forma cruel, mas todos eles se mantiveram fiéis ao seu propósito, ou seja, o que Deus queria deles. Eles se entregaram a Deus. E é isso que a gente tem que pensar. É claro que o nosso trabalho não vai ser tão grandioso como o trabalho dos apóstolos, que conseguiram deixar para nós um caminho para a mudança de atitude. Mas nós podemos fazer isso dentro de nós, no nosso contexto de vida, no nosso cotidiano, porque não há como o nosso planeta se alterar na sua condição vibrátil se nós não alterarmos a nossa vibração interna. E é isso que a fé nos leva a fazer. Caibar fala que a fé é o maior tesouro da alma humana. E essa fé é aquela que nos induz às obras. Eu gosto muito de lembrar Emmanuel, ultimamente eu tenho falado muito nisso, que a disciplina leva à espontaneidade. Então, quanto mais a gente exercita essa nossa condição de fé, mais a gente vai ter as obras, a benemerência acontecendo de forma espontânea, de nós para o universo, de nós para o mundo. E quando acontece isso, quando essa ação vem direto da fé que está dentro de nós, a gente não está nem um pouco preocupado se alguém está vendo ou não está vendo, se vai aparecer ou se não vai. A gente só se conecta com a nossa alegria interna de oferecer o que nós temos de potencial divino para o universo. É muito, muito interessante pensar nisso, o quanto entender essa fé, o quanto entender que a graça de Deus mora em nós. Deus abre as portas, entender a fidelidade a Deus como sendo a graça de Deus, ou seja, gratuitamente Deus abre uma porta enorme de bênçãos e graça para nós todos, sejamos quem formos. A gente nasceu em países diferentes, temos diferentes culturas, diferentes opiniões,
diferentes religiões, não importa. Deus abre as portas da salvação para todos nós. Todos os seres humanos são fadados à perfeição. E aí, como é que a gente responde a isso? Só vai entrar por aquela porta quem realmente desenvolver a fé em si, quem acreditar que Deus está cuidando, quem acreditar no projeto de Deus para si mesmo. Essa pessoa vai ter vontade, ela vai ter, por livre e espontânea vontade, a adesão a essa graça. Vai entrar por aquela porta porque ela quer entrar por aquela porta. Quem não quer entrar por aquela porta vai tomar outro caminho. Mas aquela porta jamais se fecha. Ela vai estar sempre aberta, esperando pela gente em qualquer tempo da humanidade. Então, essa é a fé que salva. Essa é a fé que está dentro de mim. E ela não se conecta com as obras. Ela faz surgir as obras. A fé, a salvação, não vem em resposta àquilo que a gente faz. A salvação vem em resposta àquilo que a gente se faz ser. É aquilo que eu sou dentro de mim. A salvação vem em resposta ao quanto eu trabalho aqui dentro de mim. E esse tanto que eu trabalho dentro de mim resulta numa espontânea ação no bem, em qualquer lugar onde eu esteja. A ação no bem acontece de mim para fora porque eu tenho dentro de mim trabalhada esse sustentáculo da fé. Eu tenho esse alicerce forte da fé. Que a gente possa, então, compreendendo a ação da fé e o conceito da fé e como ela se apresenta, a gente pode melhor trabalhar com ela dentro de nós e buscar conteúdos de conhecimento, de sabedoria. Porque nenhum dogma e nenhuma pré-concepção pode me trazer fé, porque a fé é conquista de cada um. O dogma e a presunção de sabedoria são contrários à fé. Então, que nós abramos mão disso tudo e tentemos encontrar quem Deus espera que nós sejamos, para que nós brotemos o Espírito de Deus dentro de nós. E aí a nossa fé vai ser capaz de transformar o mundo, sim. Nós vamos vibrar em outra sintonia. Nós vamos orar em outra sintonia. E nós vamos adquirir uma força tão grande que será capaz de realizar o poder de Deus no mundo em que a gente vive. Porque Deus trabalha através da gente. Primeiro ele trabalha em nós e depois ele trabalha através de nós. Se nós temos Deus em nós, se nós temos a fé em nós. E que ele continue morando em cada um de nós. E que ele fale sempre muito mais alto do que a nossa persona. E que ele seja sempre o destino consciente de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Queridos irmãos, depois dos belos ensinamentos que recebemos através da nossa querida Kátia, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade
e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem, perseverança para todos nós. Que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E é agora chegado o momento de recebermos as bênçãos que vêm do alto. Nós vamos utilizar um vídeo para nos auxiliar nesse momento. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai,
através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina, penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim, agradecemos aos nossos benfeitores, a Itaporã, coordenador dos trabalhos na nossa casa, e agradecemos a todos que sintonizam conosco nesse Evangelho. Que nós possamos nos beneficiar de tudo que aqui ouvimos e recebemos e que possamos ter uma boa semana. Muito obrigado a todas e todos, que assim possa ser, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.